Feliz de Então, saber disso. você e o Otávio, a gente consegue mesclar conteúdos de programação neurolinguística e inteligência emocional. Então, não são todos os alunos que a gente tem condições de estar incrementando esse conteúdo. Senão, ele vai viajar completamente da mesma forma aquele que assiste, né? Talvez entenda, talvez não, mas fica aí para ele uma incógnita de que existe mais coisa do que leitura dinâmica nessas técnicas, né? Existem ferramentas também de neurociência e PNL. Eu fico honrado, e eu gosto dessas coisas demais. Eu sei, eu vejo que você, inclusive, até indicou algumas pessoas para a gente, gratidão, né? A Alessandra me procurou e teve um outro que, inclusive, também até se inscreveu. Foi o Lucas, né? O Lucas, verdade. E a Alessandra vai se inscrever, ela também gostou muito da proposta. Vamos lá. Essa aula seria a aula número... É a 4. 4 ou é 5? Quarta ou quinta semana. E você conseguiu fazer quais ferramentas sozinho aí? Você me passou para ficar fazendo a leitura com o cronômetro no time certo. Metrônomo. Metrônomo, desculpa. E continuar fazendo a leitura do livro, lendo e explicando cada parágrafo. Consegui fazer isso todos os dias. Ler e explicar, a gente começa com essa ferramenta, acaba com ela. Exato. Mas no exercício... Se não me engano, você falou que hoje seria um teste. Hoje seria feito um teste. Isso, provavelmente. No exercício que você experimenta, né, que você treina com a apostila, você fez quais exercícios? Foi do palavras do 1 ao 10, na parte básica, do 1 ao 10, sempre com o metrônomo no time certo, um time que me deixa, sabe, naquele estilo que você falou da academia? Esse exercício é um exercício de velocidade, palavras, ele faz com que a sua percepção da linha seja totalmente diferente da convencional, porque ela é ritmada, e sempre que você lê da direita para a esquerda ou em zigue-zague, você fez assim também? Sim. Você acaba ampliando a percepção da sílaba para a visualização completa do elemento. É como se a gente passasse a ler português como se fosse japonês. Olha só a pegada, não é por acaso que os japoneses têm destaque mundial e a China vem se destacando muito. Eu não sei se você sabe, mas até a década aí de 80, mais ou menos, não sei exatamente em qual ano, mas a China tinha a maior parte da população analfabeta, de pai e mãe. Não sabia isso, não. Pois é. Então, eles, talvez pelo sistema comunista, né, não investiam tanto na educação ou na alfabetização, porque a educação não é só aprender a ler, claro, mas é a principal delas, porque ele dá portas e agilidade para aprender todas as outras. Qualquer habilidade que você inclui leitura, você se desenvolve mais. Não só pelo conteúdo do livro, mas porque a leitura é uma ginástica para o cérebro. Tá? Ela vai além do conteúdo em si mesmo, tá? A leitura previne doenças mentais, inclusive, ou retarda o aparecimento. Depois que a China investiu, a China virou China. Era um país que tinha que fazer controle de natalidade, e hoje é um país que se esparrama pelo planeta inteiro, né? Sim. Então, é como o fenômeno, né, do Nordeste no Brasil, né? Nós temos gente, força de trabalho esparramada no Brasil inteiro, né? Pessoas que têm muita energia. E o chinês é conhecido mundialmente pela força de trabalho, né? E agora também pela tecnologia, tanto que aquela ilha é disputada, Taiwan, né? Sim. Pelo mundo todo. Todo mundo quer aquela China, aquela ilha, né? E não deixa de ser uma cultura basicamente influenciada pela China, né? Então, o Japão, mesma coisa. Quando é que o Japão investiu em educação? Após a Segunda Guerra? Depois da bomba atômica. Não é isso? Então, houve uma mobilização nacional. E é um país do tamanho de Sergipe, que tem a 5ª maior renda do planeta. Já pensou Sergipe faturando igual o Japão? Pois é, impressionante, né? Você está onde mesmo? Em qual estado? Estou na Bahia. Na Bahia. Bahia é o quê? Umas 3, 4 vezes maior que o Japão, né? Eu conversei com o Dicelmo, né, que também é de Alagoinhas. Você está em Salvador? Não, eu sou de Salvador e tenho uns amigos lá em Alagoinhas, que são de Alagoinhas. É interessante. Eu não sei se eu te contei. Eu estou na Chapada Diamantina. Não conheço esse eu nunca fui.
A Chapada é aquela região cheia de cachoeira, de rio, que fica aqui no meio da Bahia. Já devo ter passado, né, de carro, Se mas nunca... duvidar, se duvidar, também é maior que Sergipe. A região de São Se Grande. duvidar, né? Eu tô Mas falando sério. para você entender, tem uma vantagem, tá, na alfabetização japonesa e chinesa, que é justamente isso que você treinou essa semana, que é a percepção completa da palavra. Né? O jovenzinho, o chinesinho, o japonesinho, ele não aprende igual o nosso, né? Nossas Você se crianças, refere à diferença de a sílabas. gente apresenta cantando música da Xuxa, né? Nada contra a Uhum, Xuxa, muito pelo contrário, da minha época, né? Então eu via as meninas dançando com as paquitas, aquela coisa toda. Mas uhum, A de amor, B de baixinho, C de coração, eu até sei boa parte da música. uhum. Talvez você também Acho que todos saiba. nós sabemos, né? A gente tudo É, sabe. então, olha só, não se aprende a japonês assim. No japonês você tem um ideograma, você aprende que aquilo é carro, isso é caneta, isso é gaveta, isso é estante, isso é cama. A Mas gente não, isso se dá pela forma como a língua é, ou como a se dá língua por é. conta da Como eu estou metodologia dizendo, deles. depois que eles investiram, a língua já facilitava. No Uhum, japonês, inclusive, se lê descendo. Você já deve ter ouvido falar que para descer, todo santo ajuda, uhum. né? E nós lemos tanto o ocidental quanto o oriental, da esquerda para a direita, Horizontal. inglês, japonês, alemão, ou da direita para a esquerda, árabe, judaico, aramaico, Uhum. tá? Mas o japonês lê descendo. E aí, é claro, uma vez que eles investiram, a velocidade foi muito maior, e uma delas, para ter uma ideia, tem campeonato de leitura dinâmica no Japão. Você ensina leitura dinâmica na China para criança, tá? Imagina o monstro que vai virar esse país. Não, uma vez eu vi um vídeo seu falando que eles leem em um nível muito absurdo, comparado a quem já lê absurdamente aqui no Ocidente. O normal deles já deve ser 70% mais rápido do que qualquer outra pessoa do planeta. Então, por exemplo, você tem um recorde de. Não sei se é um recorde, né? Mas você já leu a Bíblia inteira em uma leitura corrida. Foi quantas horas mesmo? 9 horas eu leio a Bíblia, 15 minutos um livro com 200 páginas. Um japonês, por exemplo, ou um Mas em termos chinês. de palavras, dá em torno de 5 a 9 mil palavras por minuto. Tem japonês que lê 70 mil. E eles conseguem manter esse ritmo em quanto tempo, James? Rapaz, eu acho que 5 minutos, né, no Não, máximo. eu digo, Que tipo acaba o assim. livro, né? É o piada. Por exemplo, se fosse a Bíblia, por exemplo, eles conseguiriam manter esse ritmo por 1 hora a fio, 2 horas A a fio? Bíblia sequinha, que eu gosto da Bíblia de estudo, que tem um rodapé. Sim. Uma Bíblia com rodapé, como, por exemplo, a do Jim Swagger, que eu gosto muito, que é a Eu também comentada prefiro, eu também prefiro, eu versículo. também prefiro com comentários e para poder estudar. A do Jim Swagger é fantástica. Ela é comentada versículo por versículo, com letra Uhum. vermelha e preta, né? Mas se você pegar, por exemplo, essa, ou a nova NVI. a NVI não, a NVI é pequenininha, mas a NAA, que tem 3 mil páginas, né, a do James Swagger tem mais de 3 mil páginas, uma Bíblia sequinha, ela tem 1.200 páginas. Tá, aí a minha pergunta Tá? é: um asiático com esse Então, nível é de isso que eu vou leitura. chegar. Se você calcular, entendendo que uma página tem mais ou menos umas 300 palavras por minuto, vamos colocar 350, Hum, ele consegue ler 20 por minuto, ele lê a Bíblia toda, olha aí, em 1 hora e meia. e, A e vem Bíblia cá, sequinha. aí eu entendo que leituras como a Bíblia, por exemplo, a ideia é o leitor parar, meditar. Mas vamos pegar aqui só a ideia do ler Parar não mesmo. é proibido, mas na hora que ele bate o olho, é mais rápido. Entendo. Aí o meu ponto é: a mente consegue acompanhar a linha de raciocínio do texto, mesmo nessa velocidade. É por isso que a gente fala que não usamos nem 3% da capacidade. E quando falamos 3%, é baseado em quê? Você sabe? Você se refere aos 3% baseado no como que na É, neuro. isso. É baseado em quê essa pesquisa? Rapaz, não sei. Eu não sei se você está Baseado em se referindo. neurociência. É baseado em Ah, tá. neurociência. Por exemplo, o neurônio consegue fazer, em média, né, Hum. 2.000 conexões. O cérebro é capaz de fazer 1 trilhão de conexões, ou seja, cada neurônio é capaz de fazer
20 mil conexões. Uma pessoa faz, no máximo, 2.000. Quem tem Alzheimer tem 3 a 4 conexões por neurônio apenas, certo? E você vê por tomografia, ressonância, tá? Então, se você calcular que uma pessoa vai ter, em média, 700 a 1.200 conexões por neurônio e pode fazer 20 mil, você chega no número Mas de o meu ponto 2%, 5%. e o Mas se meu ponto você é compreender esse número de conexões feito em pouco tempo em uma na vida, quantidade de não, informação. em uma vida, Aí em eu me uma vida. refiro a quando eu estou lendo um livro grande como a Bíblia, por exemplo. Eu não, tô me referindo a um asiático com leitura dinâmica. Ele consegue, o cérebro vai criando as conexões rapidamente de uma Não, forma o que assim. cria a conexão é outra história. O que cria a conexão é quando aquilo é julgado importante pelo cérebro límbico. Ao julgar ser importante, você cria sinapses dormindo, que são as conexões. A conexão é um fenômeno químico, a leitura é um fenômeno elétrico. A leitura só passa a ser um fenômeno químico se ao dormir, se é que você dorme bem, né? Se ao dormir bem, um adulto de 7 a 9 horas por dia, depende do adulto, aí você deu importância e aquilo se transformou em sinapse. Isso tem a ver com. Não é simples. Eu imagino, mas isso tem a Abrir ver uma com aula ter inteira alguns. só sobre isso, tá? Não vou abordar isso agora, porque Entendi. senão acaba a sua aula e você não faz o Eu ia, teste. eu ia só perguntar assim, se isso tem alguma semelhança ou ligação com o conceito que alguns filósofos desse século, como por exemplo Napoleão Hill fala, da importância de juntar o pensamento junto com a emoção. Tem alguma ligação com isso? Eu Esse fenômeno neurofisiológico? prefiro citar William James, que é psicólogo, né, e pesquisador universitário, né? William James dizia assim: pensamento, né, influencia o comportamento. Isso a ciência já sabia, né? Então, penso, logo existo, não é assim? Sim. Mas perguntar a ele, na sua opinião, qual é a maior descoberta da psicologia? Que o comportamento também influencia o pensamento. Eu começo a fazer, e aí eu E aí passo a ter começa a vontade ser. de executar, e começa a ser, tá? Uhum. Então, uma coisa influencia a outra. E é claro que na leitura eu vou criar pensamento que vai gerar comportamento, né? Então, se eu não gosto de ler, só o fato de ler obrigado, tipo, eu vou me obrigar a ler, nem que eu fique sentado olhando para o livro meia hora por dia, como o Warren Buffett faz, né? O Warren Buffett, ele se obriga a ler todo dia 500 páginas, tá? Então, é o pai do conceito de ações, né, na Bolsa de Valores, né? Sim, sei quem. Tá, então vamos lá. Sei Eu vou quem. fazer um teste com você. Isso não é para esse assunto não é assunto de uma aula de meia horinha. Esse Não, assunto mas é enriquece seminário. muito. Eu já fiz seminários aqui, tudo gravado, tá no meu canal. Uhum. Eu tenho seminários com 6 horas, 7 horas direto, tá? Onde a gente estuda esses temas, e seminário virtual com 19 mil pessoas participando, tá? Então, teve uma semana que eu fiz uma semana de seminários. A que teve menor participação foram 12 mil, a que teve mais foram 34 mil pessoas. Então, esse não é um conteúdo assim que dá para quebrar um galho, sabe? Entendi. Ou a gente vai ser prolixo, dar uma resposta rasa, ou não dá tempo nem de começar. Pronto. Mas é gostoso. Só isso aí, tipo, Não, já é. lógico, que é para quem gosta, né, dessa teoria de como o cérebro funciona. Sim. A maioria só quer saber se funciona ou não funciona. Ninguém quer saber como é que um ar-condicionado deixa um ambiente, né, com uma temperatura agradável, de 17 a 20 graus, A certo? gente quer o resultado. Você quer o resultado, você quer apertar lá e falar, não, estava quente e agora não está. Pois é. Não é isso? Tem, tem um Então, não é conceito só tem um conceito principalmente dos bons PNListas, né? Eles entendem assim, ó, terapia não é neurociência. Porque para eles a ideia é funcionar. Se funciona, ótimo. A gente está usando isso aqui há 50 anos e está curando fobia, está tirando pessoas de depressão. Mas quando vem a neurociência e começa a entender melhor, querendo ou não, você dá um suporte até mesmo para aquela pessoa que tem uma resistência maior e precisa de um incentivo tem que racional. saber como o cérebro funciona. Tá? E aí ele vai gastar a vida dele participando de congresso e seminário, workshop, etc. e tal. Live, né? Então é moda. Uhum. Pegou.
com a melhora da internet, isso pegou. Inclusive, essa aula só é possível, ela não seria possível há 20 anos atrás, porque quem Exatamente. tinha muita internet tinha 2 mega. Exatamente. Né? Ficava 1 hora para baixar um arquivo, um PDF. Né? Então, hoje não, hoje isso é possível. Mas, vamos lá para o seu teste. Né? Bora, O manda aí. primeiro teste deu quanto? 250 palavras por minuto com 25% de retenção. Retenção. Agora vamos usar um texto. A gente já fez o texto Cérebro Humano? Não, creio que não. A gente Página só fez um 7 da texto sua até agora, apostila. certo? Não olhei ainda não. Página 7, claro. Eu vou marcar aqui no cronômetro um espaço de tempo aqui. Como você já tinha lido os 250, significa que você leu o texto mais de uma vez, eu vou marcar aqui em torno de 15 segundos para você ler. Não quer dizer que é para ler rápido, nem estou dizendo que é para ler devagar. Você vai ler baseado no seu treinamento executado nessas semanas para trás. E aí, é claro, você só fez um módulo básico e exercício de retenção. Inclusive, a retenção costuma ser maior, o aumento da retenção é maior, às vezes, do que a velocidade. Então, eu vou marcar aqui, você vai ler e vai marcar onde parou. Tá certo? Espera aí. Pronto. Pode começar. (15 segundos, tempo esgotado. Quanto você leu? Eu li até 1000 conexões. Tá, então você vai escrever aí no papel, né? Eu vou escrever aqui do meu lado, tá? Teste Eu de tô olhando para cá e tô evolução. escrevendo. Ok, teste de evolução. Aí você vai colocar até 1000 conexões. Aí você vai escrever número 1. Eu quero saber o título do texto. Você lembra ainda? Cérebro humano. Escreve aí, cérebro humano, e põe 10 pontos. Quando você errar e eu corrigir, não precisa escrever a resposta. Número 2, o texto diz que o cérebro é o nosso principal Órgão. órgão ou órgão do corpo. Pensei em órgão do corpo também, mas foi órgão para Isso, simplificar a mais resposta. completinho, fica melhor. 10 pontos. Número 3, o texto diz que o cérebro também responde pelos nossos Os nossos sentidos. Aí fala do sentidos, só um olfato, pouquinho. Aí, para ficar completo, tem que dizer quantos. 5. Então, tem que escrever 5 sentidos, não é só meio ponto. Certo. Número E aí ele 4, fala, você inclusive, se você sabe quiser, eu quais falo são dos os 5. 5? Isso, Sim, sim. você sabe quais são? Então, Sim. escreve e checa se tem 5. Geralmente, a turma, por incrível que pareça, esquece um. Olfato, paladar, tato, audição. Brincadeira, negócio dele. Não falei que Peraí, esquece. peraí. Simplesmente se você induz hipnoticamente, né? Se você faz a indução Coisa hipnótica, louca. a Olfato, pessoa segue em um. paladar, tato, audição e visão. Isso. É porque houve uma indução hipnótica. A maioria esquece um, aí você já vai É. tentando esquecer um, né? Mas não é possível. Número 5 agora. Ah, O texto fala onde o cérebro se localiza. dentro do crânio. Dentro do crânio. 10 pontos. Pergunta de número 6. Alguns animais não têm cérebro, eles têm o quê? Passei por essa etapa do texto? Tá no segundo parágrafo. Antes de 1000 Essa é conexões? a pergunta mais, como é que fala? Desculpa, né? Mais faceira que tem, porque, claro que você leu, né? Está no começo ainda É o do que texto, fala de, é o que mas fala de todo mundo tem essa desculpa, numa certa altura do teste, fala assim, professor, eu só li até tal parte, Não é viu? uma desculpa. Eu É uma levantei o desculpinha. questionamento. Eu passei por essa parte. Tá bom, então, alguns animais, eles não têm cérebro, eles Eu têm ia apenas o quê? conexões.
Põe conexões, 5 pontos. Foi boa a resposta, tá? Pode ser até que foi intuitiva, vale, né? Quando é intuitiva. Sistema nervoso, ou seja, o sistema nervoso só consegue fazer conexões. Pergunta número 7. Daí ele citou 2 animais que não têm cérebro. Por exemplo, ele não citou, mas a minhoca não tem cérebro. O anelídeo só tem gânglios nervosos. Uhum. Então, quais foram os 2 animais citados? Peraí. Vou tentar no intuitivo também. Esse é mais difícil, porque intuir um nome exato, né? Uhum. É mais com conhecimento biológico ou neurocientífico. Tá difícil aqui, viu? Mas claro, essa deixa um traço, essa é bem mais difícil. A outra deu para intuir, porque você imagina, se não tem cérebro, ele deve ter alguma coisa dentro do sistema nervoso que funcione. Eu não vou nem chutar para não passar vergonha. Claro, mas eu já até dei uma dica, a minhoca, né? Pensei em falar minhoca, mas pensei, pô, não, ele já jogou Mas eu aí. falei da minhoca, os anelídeos, né? A minhoca não Eu tem. pensei, não é possível que ele botou que minhoca tá no texto. Mas tem água viva Água e viva. estrela do mar, tá? Ô, gente. Pergunta número 8, quantos neurônios tem na cabeça? Tá na faixa dos bilhão. Coloca bilhão, 5 pontos. E eu jogaria aí 10 bilhões no intuitivo Isso na também. década de 90, se você procurar um livro de neurociência, vai estar escrito 10 bilhões. Hoje fala assim 100 bilhões, mas uma estatística mais aproximada fala em 88 bilhões, né? No texto tá essas informações? Tá 100, tem 100 bilhões no texto. Ô, Pergunta Rafael, número 10 era um 9, zero a mais. quantas conexões um neurônio consegue fazer? Tu falou hoje mais cedo, brincadeira. Eu falei, mas falei com base na neurociência. O texto passa Percebo que eu tenho. ele passa uma estimativa Mais baixa, né? desatualizada, Vou jogar aí 1000 conexões. e eu vou dizer que você justamente parou quando você escreveu 1000 conexões, não foi? 1000 conexões. Você me informou que leu até 1000 conexões. E número 10, essa vai ter que ser por conhecimento anterior. 9 a 10 então, né? A 9 é 1000 conexões. E a número 10 eu quero saber como é o nome das conexões. Sinapses. Sinapse. Mas aí foi pelo conhecimento prévio. Não foi O mérito é seu, não é meu, concorda? Obrigado. Então vale. Ó, tá salvo aqui. Olha, gente, tudo bem que o Quantos texto é mais pontos fácil, você né? fez? Vamos Quantos lá. pontos? Rapaz, tem gente que apanha igual cachorro sem dono. Não sei de onde veio esse ditado, mas... E tem outros mais pesados, né? Que 80 não pode parece mais aqui. falar porque é exógeno. Acho que bateu 80 aqui, viu? 40, 80. Para 50, quem só tinha 60, 70, 80. 25, é praticamente o triplo do que você dava conta. Uhum. Tá? Então, a velocidade você tem que contar. Então, você lembra que para fazer conta, tem que fazer, incluindo vírgula. Por exemplo, Certo. estrela do mar. Estrela 1, hífen 2, do 3 palavras, hífen 4, mar 5. Tem 5 palavras. O hífen conta? Por exemplo, localiza-se. 3. Foi o que eu acabei de falar. Estrela do mar tem 5 palavras. Como eu marquei 15 segundos, o total de palavras é vezes 4. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 83. Só uma última pergunta aqui. No caso do número 1000, que tem um ponto no meio, conto como uma só ou conto como 3? Uma só. 83 palavras, vezes 4? Tá, então 83 vezes 4 dá quanto? Peraí, matemática não é meu forte, não. É 250, né? Eu faço aquela continha tradicional na mão. 332. 332. Não te falei que a compreensão, quando está nas primeiras semanas,
aumenta mais que a velocidade, a sua velocidade aumentou aí uns 50%, a sua compreensão quase que triplicou. Pois é, e assim, uma coisa interessante, não estou com a leitura dinâmica ainda, mas ler está muito mais gostoso. Eu estou conseguindo ler de uma forma mais... tá gostoso ler, dá até vontade de continuar. Quarta aula, né? Mas quarta aula, vírgula. Na verdade, é como se fosse a terceira, porque eu perdi 2 ou foi 3. Foi. Amém, Tava viajando, e teve um dia que eu confundi com o Gabriel. Fazendo congresso. O outro Gabriel, que também é da Bahia e que também é de Salvador e é testemunha de Jeová. A gente fez amizade junto. Muito bem. Eu me lembro dos detalhes. Então, essa aula está registrada, ela ficou muito mais de neurociência do que de leitura dinâmica, mas é válido. Eu vou registrar lá como aula de leitura dinâmica e neurociência. Perfeito. Ou neurociência da leitura. Tá? Pronto. Daqui a Fechou. pouco. Você vai conhecer meu